Meus irmãos, mês da família, famílias transformadas. Primeira ministração, a gente falou sobre os solteiros, que é uma bênção ser solteiro, e a vida de casado também é boa, mas não há demérito nenhum em ser solteiro. Isso é um dom, temos diferentes dons. Alguns Deus chamou para ser solteiro, para ser celibatário. Outros Deus chamou para casar, que também é um dom. E com isso, semana passada, falamos sobre ser mulher. Aqui se ministrou um assunto bem delicado. Por quê? Porque ser mulher hoje, dentro da perspectiva do mundo, é muito incoerente. Vou dar um exemplo. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Aí a mulher diz assim: o que eu quero é ficar em casa, cuidando dos meus filhos, e o meu marido suprindo as necessidades. Isso daí não pode não, isso daí é machismo. Se o lugar de mulher é aonde ela quiser, como é que alguém pode tentar impor o que a mulher quer? Porque isso daí tem a ver com o patriarcado. Alguém aqui sabe o que é patriarcado? Patriarcado é a ideia de que o homem tem um poder superior à mulher. E se for um homem heterossexual e branco, aí que ele é o mais opressor dos opressores. E é engraçado, por quê? Porque quando a gente vai olhar para o que a gente está vendo aí no mundo, tem algumas coisas bizarras. Quem aqui não lembra de 2021, no BBB, o filho do Fábio Júnior, qual o nome dele? Fiuk, é que eu só conheço como filho do Fábio Júnior. O Fiuk chorando, pedindo perdão, porque eu sou um heterossexual privilegiado, eu sou um opressor. Eu não sei se é deprimente ou hilário. Por um lado é deprimente, porque como a gente vai entender o que é ser homem pela perspectiva do feminismo? O que é ser homem pela perspectiva do mundo? Desculpa, um cara que já comeu meio mundo não pode dizer que ele é um exemplo de masculinidade. Um cara que chora dizendo que eu tive que vender a minha guitarra, minha mãe que é famosa, meu pai que é famoso, nós também passamos por necessidade. Desculpa, não olhe para o mundo como algo bom. O mundo só vai tentar destruir qualquer coisa que seja bênção na sua vida. Ser homem não é ser superior à mulher, porém é ter propósito diferente. Homem foi feito para ser o cabeça, o líder, aquele que tem a função de guiar, de conduzir. E sim, isso é patriarcado, e sim, isso é bênção do Senhor. O homem tem a função, a responsabilidade de representar a sua família, a sua casa diante de Deus. E um dia, nós homens, iremos nos deparar com o nosso Senhor e teremos que dar contas da nossa família, da nossa esposa e dos nossos filhos. Isso é ser homem. Pastor, mas isso é patriarcado. Dane-se o que o mundo prega. Mas o pastor é intolerante. Sim, somos intolerantes. Não toleramos pecado, não toleramos alienação. Agora, se alguém quiser conhecer o que é ser homem pela perspectiva da palavra, estamos aqui
e iremos continuar ensinando a palavra de Deus. Vamos dar sequência ao que é ser homem. Em 1 Coríntios 7, é o texto que nós já vínhamos pregando, falamos ali sobre a parte do celibato. Tem aqui também um bloco inteiro falando sobre mulheres, porém hoje vamos focar no fato do que é ser homem. Versículo 1 ao versículo 5, temos aqui um bloco bem simples. Solteiros, não façam sexo. Está claro isso para todos? Homens, casados, casais, façam sexo. Simples. Bloco 1, bloco que começa do versículo 1 ao versículo 5, basicamente é isso. Não se recusem mutuamente, exceto por oração, mas voltem logo, para que Satanás não os tente. Versículo 5, essa tentação é tanto para homens como para mulheres. E isso daqui é importante nós falarmos, porque existe uma ideia de que mulheres são moralmente superiores aos homens, o que é um erro. Eu sou filho de Adão e Eva. Os homens aqui são filhos de Adão e Eva. Mulheres são filhas de Adão e Eva. É tudo pecador aqui, tudo. Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, irmãos, só a graça e a misericórdia. Versículos de 6 a 9, Paulo vai falar ali aos celibatários: fiquem como eu, se conseguirem se manter ou se controlar sexualmente falando. Se você não conseguir se controlar, casa. Simples assim. É engraçado como Paulo fala, né? Não consegue se controlar, casa. Consegue se controlar, não casa. O problema é que a gente vai trazendo um monte de peso sobre a fé, sobre a nossa prática, que não tem a mínima necessidade. As coisas são simples, nós é que complicamos. Versículos 10 e 11, ao casal salvo, ambos salvos, não se separem. Deus abomina o divórcio. E esse bloco é o ensinamento de Jesus, que Paulo está repetindo: aos casados, não se separem, só se houver uma extrema necessidade, e se divorciar, não case. Irmãos, eu não vou entrar aqui na questão do divórcio, porque é longo demais para eu focar hoje. Depois, mais para frente, ou pessoalmente, a gente pode conversar sobre. Dos versículos 12 ao 17, temos um bloco para os casados que não são convertidos. Quando um homem crente ou uma mulher crente se converte, ele tem por obrigação bíblica chegar para o seu cônjuge e dizer: eu me converti, você quer continuar comigo? Porque eu já não sou mais aquela criatura antiga, eu sou uma nova criatura. Você tem certeza que quer continuar casado comigo? E ele tem a opção de escolher. E é engraçado porque aqui existe uma questão bem importante. A mulher que é salva, ou o homem que é salvo, vou começar pela mulher. A mulher que é salva ganha o seu marido pelo exemplo piedoso. Ou seja, uma mulher santa de Deus vai viver como uma mulher santa de Deus, e o marido que não é crente, olhando a sua conduta, vai se converter. Existe uma história, eu não lembro ao certo quem contou esse relato, ali na 1700, alguma coisa assim. Um homem muito mau, pecador, pagão, daqueles brabos, ele simplesmente tratava a sua esposa mal, e essa mulher se converteu, e ele disse: você não vai para a igreja. E ela se posicionou: olha, daqui eu não posso colocar você acima
do meu Deus, eu vou para a igreja. Ela se arrumou, deixou todas as coisas na casa pronta, deixou a janta pronta, foi para a igreja. Quando volta, encontra a porta trancada, dia frio, com neve, e ele não abriu a porta. Ela dormiu no frio, na neve. Acordou ela no dia seguinte, aos chutes. Acorda! Ela se levantou com um belo sorriso. Meu amor, não sai ainda. Eu vou preparar o seu café. Eu vou preparar a sua marmita, para que você possa levar para o trabalho. Ela preparou tudo com um sorriso. Ele pegou aquela comida, levou, tomou o café. Dias depois, ele extremamente perturbado perguntou: quem é você? Quem é você? Quem é esse Deus? Porque era para você ter me matado, era para você ter feito algo muito pior do que eu fiz com você, e você ainda riu para mim, você fez a minha comida. As ações de uma mulher sábia podem ganhar um homem, por pior que ele seja. Mulheres, vocês têm uma conduta coerente? Aos homens, e aqui está a ironia de Deus: mulher gosta de falar ou gosta de fazer? Fala. Mulher fala. E aí Deus fala assim: não, você não vai falar, você vai dar o exemplo, você vai viver uma vida, uma conduta piedosa. Homem gosta de falar ou de ficar calado? Falar, ficar caladinho, não quer falar nada. Aí Deus manda o homem falar. Olha como Deus faz as coisas. E nós precisamos entender que, graças a Deus, nós não temos aqui um cônjuge não salvo. Porém, entretanto, todavia, um dia você vai precisar aconselhar pessoas, e você pode utilizar esse princípio. Está aqui e também em 1 Pedro. Versículos 30, e aí a gente vai pular aqui para os versículos 33 e 34. Paulo afirma que os homens salvos e casados devem viver de forma a agradar a Deus e também as suas esposas. Aqui tem uma divisão. Não sei se você reparou no versículo 33 e 34. Paulo vai dizer que o homem vai estar dividido. Mas ele aqui dividido em quê? Irmãos, dividido numa questão de função e não em essência. Por que função? Porque há compromissos a serem cumpridos. Temos que sustentar os nossos lares, sustentar espiritualmente, sustentar com o sustento financeiro, sustentar espiritualmente, temos que, nós homens, sustentar. Então há algo que está nos dividindo com a atenção com relação a Deus. Agora, não pode ser essencial. Nós não podemos colocar o nosso cônjuge como uma imagem oculta no nosso coração. Nós não podemos de maneira nenhuma idolatrar o nosso casamento, não podemos idolatrar a nossa esposa, os nossos filhos, muito pelo contrário, eles precisam olhar para nós, entendendo que eles sempre serão o plano B, porque se tivermos que escolher entre Deus e qualquer outra coisa aqui na terra, Senhor, eu vou escolher o Senhor. Então, quando a gente fala de que a questão essencial aqui tem que ser adorar a Deus, dar glória a Deus, o foco é Deus, tem a ver com isso. O solteiro, o que não está casado, seja celibatário, seja viúvo, seja o separado, ele viverá para a glória de Deus, integralmente.
Ele não precisa se preocupar com as coisas que vão acontecer durante a semana. Ele precisa preocupar se a roupa vai estar lavada ou se a comida, a despensa vai estar cheia. Um homem casado, sim. Vou fazer uma pergunta. Bel, você já se preocupou com a despensa da sua casa essa semana? Você parou para pensar, será que tem arroz suficiente? Exato. Eu tenho certeza que a Nanda é a mesma coisa. Tenho certeza que talvez o Marquinhos. Por que nós não nos preocupamos, o solteiro não se preocupa com isso? Porque ele pode focar em outras coisas. Agora o casado não. Nem o homem nem a mulher. Principalmente o homem. É por isso que Paulo faz essa distinção de um homem dividido entre as coisas de Deus e as coisas do seu lar. E isso não é pecado, desde que não se torne idolatria. E vamos ser sinceros, pode se tornar idolatria. Mas ele aqui, como a gente pode aplicar isso nas nossas vidas? Como eu posso ser um homem aplicando isso em minha vida? A primeira aplicação: agrade a Deus. Irmãos, agradem a Deus. Lembra de que a nossa vida é para a glória de Deus? Você lembra que culto é uma vida para a glória de Deus? E aqui eu acho que eu vou corrigir o Álvaro. Ele disse que nós vamos iniciar o nosso culto no início. Não. Nosso culto é a nossa vida. Aqui é simplesmente o nosso culto público, o nosso culto comunitário. É quando nós, enquanto igreja, nos juntamos e adoramos ao Senhor. Mas meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar um negócio. Não é domingo à noite que você cultua, é tendo uma vida inteira para agradar a Deus, se dedicando a Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Se você adorava a Deus, era íntimo de Deus quando era solteiro, agora você também vai continuar. É óbvio que numa intensidade menor, porque você tem outras obrigações. Porém, entretanto, todavia, você tem que sempre ter em mente, o foco é Deus. Versículos 32 a 34 vai dizer: gostaria de livrá-los de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao seu marido. Aqui nós temos solteiros, temos viúvos, temos virgens, pessoas não casadas, e temos também uma questão de estar integralmente ligados a Deus, totalmente vivendo uma vida para Deus, seja casado, seja solteiro, seja viúva, seja o que for, o foco é Deus. Mas o casado, ele precisa tomar muito cuidado, para que ele não caia na tentação de colocar a mulher em pé de igualdade com o Senhor. Ele aqui: eu amo tanto a minha mulher como o meu Deus. Parabéns, você é um idólatra. É simples isso. Satanás, ele queria o lugar de Deus, ou ele queria ser como Deus? Se você for olhar o texto, Satanás não queria ser maior que Deus, ele só queria estar no mesmo patamar. Qualquer coisa que esteja no mesmo patamar que Deus no seu coração, qualquer coisa, seja filhos,
seja esposa, seja casamento, seja igreja do Senhor Jesus, qualquer coisa é secundária, o foco é Deus. E nós homens precisamos guardar o nosso coração. Nós homens precisamos guardar o nosso coração. Mulheres, guardem o seu coração. Mas hoje eu fui falar dos nomes. Mateus 10, 37 vai dizer: quem ama mais seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. É engraçado porque Mateus, no versículo 19 e 20, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, pais, mães, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Não podemos, em hipótese nenhuma, colocar nada perto de Deus. Deus precisa estar muito acima de qualquer outra coisa. Lembra que salvação é pessoal, meu irmão e minha irmã. É Deus que está sondando os teus corações. Você pode fingir muito bem para mim. Você pode fingir muito bem até mesmo para o seu cônjuge. Mas diante de Deus, um dia você vai ter que prestar contas. Qual foi a última vez que você sondou seu coração? Será que eu amo mais a minha esposa do que a Deus? Será que eu amo mais o meu filho, a minha filha, do que a Deus? Será que eu amo mais o casamento do que a Deus? Será que eu amo mais a possibilidade de casar do que a Deus? É diante disso que Paulo nos coloca. E é diante disso que nós precisamos sondar os nossos corações. A gente ama falar que católico é idólatra. E são. Mas vamos ser sinceros. Ídolo é tudo o que entra junto com Deus. E aí que complica as coisas. Porque nós somos idólatras por natureza. Nascemos para isso. O problema é que se a gente for idolatrar os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa posição social, tudo isso é palha. Vamos fazer uma pergunta simples. Você ama mais a Deus do que a qualquer outra coisa, pessoa? Você ama mais a Deus? Lembra lá de Gênesis 22, quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega o seu único filho, seu filho amado, o filho que você ama, o filho que você esperou mais de 25 anos para ter ele nos seus braços. Pega ele e sacrifica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sacrificaria aquilo que você ama? Se Deus pedisse, me dê, você daria? A resposta lógica a essa pergunta é que sim, nós devemos dar. Nada. Amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Amarás a Deus, o teu Deus, acima de todas as outras coisas. É só isso que Ele pede. Ele em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Precisamos viver para agradar a Deus, uma vida de adoração a Deus.
Você vive uma vida de adoração a Deus? Ou será que há outros deuses no seu coração? Ou será que você estabeleceu no seu coração outros deuses além do nosso Deus? Que Deus sonde o seu coração. Eu e a Kíssila namoramos 3 anos e 1 semana. Do dia que eu pedi ela em namoro até o dia em que nós casamos. Eu não tive nenhum tipo de relacionamento sexual com a Kíssila até o nosso casamento. Casamos virgens, como todo casamento de crente tem que ser, né? Pressupõe isso. E uma vez nos questionaram por que a gente não beijava, e sempre que alguém não faz algo, sempre se diz que é porque é crente demais, né? Você não faz porque você é crente demais. Não. A gente não beijava porque a gente era crente de menos. Eu já estava com meus 25, 26 anos. Casamos, eu tinha 27. Irmãos, hormônio grita. Eu não podia. Senão eu pecaria. E por que nós sacrificamos isso? Porque nós não queríamos pecar. Quer dizer, queríamos, mas não podíamos. Tínhamos que aguardar. E foi o que aconteceu. Deixa eu falar algo principalmente para os solteiros. Quando a gente fala de viver uma vida que agrada a Deus, você tem que olhar se o seu futuro cônjuge agrada a Deus antes de casar. Vou te dar um exemplo. Uma mulher procurou a liderança da igreja porque o marido era um péssimo crente. Péssimo crente. Pergunta simples: ele orava antes? Não. Ele era um bom crente antes? Não. Irmãos, se o cara não é um bom crente antes de casar, depois que casar também não vai ser um bom. Mas isso é o óbvio. A pergunta é: o cara era um Spurgeon antes de você se casar com ele? Não. Tu pega o troço no lixo e reclama que está fedido. Deixa eu falar algo muito importante. Ande só do que mal acompanhado. Se você quer viver uma vida para a glória de Deus, você precisa encontrar alguém que queira a mesma coisa que você. Isso é viver uma vida que agrada a Deus. Porque se alguém vive uma vida que agrada a Deus antes de casar, depois que casa, vai continuar vivendo uma vida que agrade a Deus. Esse é o princípio. Seja você solteiro, seja você mulher, seja você homem, viva para a glória de Deus. Segunda aplicação: agrade a sua esposa. Irmãos, agrade a sua esposa. Se nada pode ficar no lugar de Deus, que é o que está no texto, não podemos nos esquecer de que existem obrigações, que é o que o texto diz. Então vamos lá, versículo 33, mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Como se agrada uma mulher? Não sei. Sabe por quê? Eu vou falar da Kíssila porque, desculpa amor, eu sou casado com ela. Quando eu casei com a Kíssila,
ela era uma. Hoje, ela é outra. Vou dar um exemplo. Quando a gente namorava, a gente assistia lá 3 filmes e comia pipoca. E isso estava muito bom. Hoje, ela não consegue ver um filme. E também não come mais pipoca, porque ela nunca gostou muito de pipoca, comia mais por mim do que por ela. Hoje, uma casa arrumada, cheirosa, deixa aqui só doido. Na época que a gente namorava, não. Hoje, um passeio, uma viagem, deixa aqui extremamente feliz. Extremamente. Na época, não. O que eu quero dizer com isso? A gente não, cada hora da vida, a esposa é uma. E nós, homens, precisamos estar atentos em como agradar a nossa nova mulher. Eu sei que é clichê o exemplo que eu vou dar. Lembra lá daquele filme do Adam Sandler, que ele conquistava diariamente a mulher dele? Como se fosse a primeira vez. É verdade. Nós precisamos aprender a cuidar das nossas esposas, a agradá-la, a bajulá-la, porque há possibilidade para isso. Porém, o que nós não podemos esquecer, que ao agradá-la, não é para irmos contra os princípios da palavra, não é agradar segundo os padrões desse mundo, não é agradar porque simplesmente você quer mostrar para ela que ela é mais importante do que o seu Deus. Não, o objetivo de agradá-la é simplesmente de mostrar o seu valor. Você está atento para ela, você está ouvindo o que ela está falando. Irmãos, homens, preste atenção, você está ouvindo o que a sua mulher está falando. Você ouve o que ela fala? Não é o fato de ouvir auditivamente. Você está prestando atenção. Teve uma vez que a Kisla me acusou de não ouvi-la. Vocês estão rindo? Eu sei como é que é. É normal. Eu estou sentindo isso. E aí, eu mostrei para ela que eu a ouvia. Preparei um almoço para ela num restaurante que ela não conhecia. Comprei joias para ela, não uma, não 2, mas 3. Não, é fato. Veio a entrada no restaurante, tinha uma joia. Veio o prato principal, uma joia. Veio a sobremesa e uma joia. Levei ela para um lugar muito especial, muito especial. Depois de uns dias eu falei assim: preste atenção, eu te ouço sempre, mas tem horas que não dá para fazer do jeito que você quer. Dessa vez deu. Desta vez deu. Mas não é sempre que dá. O que eu quero dizer com isso? Agradar a sua esposa é ouvi-la,
E ao ouvi-la, de vez em quando você vai ter que dizer não. E eu sei que mulher não gosta. Eu acho que ninguém gosta de ouvir não. Porém, entretanto, todavia, é função do homem decidir, pedir orientação de Deus, para não errar, porque um erro do homem pode significar a derrota da sua família. Homem, puxe a responsabilidade para si. Sim, se errar, errou, mas haja discernindo o que Deus quer para a vida de vocês. É função sua. Não ache que é função da mulher. Não, ainda que ela fique embicada com você alguns dias, ainda que ela chore, ainda que ela faça manha, mas é função sua dizer não, às vezes, para sua mulher. E isso é uma forma de agradá-la, porque às vezes você está vendo coisas que ela ainda não viu. Às vezes você, homem, está olhando para o alvo principal e não por aquele alvo secundário, terciário, e às vezes até mais. O problema é que às vezes queremos as coisas na nossa hora, do jeito que a gente quer agradar a sua esposa, segundo o padrão bíblico. Seja um homem que, para agradar a sua esposa, você está disposto a tudo, exceto pecar. Exceto pecar. Eu sei que às vezes isso é difícil. Eu sei que às vezes a gente fala mais sim do que não. Mas deixa eu te falar algo. Agradar a sua esposa vem em primeiro lugar, ou agradar o seu Deus? Se a sua esposa te pedir algo pecaminoso, tu vai dizer o quê? E aqui isso não acontece. Não? O que Sara falou para Abraão? Você já está velho, eu também, vamos ajudar Deus. O que Abraão fez? Caiu, deu mole. E o que aconteceu? Desculpa o termo, a cagada que aconteceu lá atrás reverbera até hoje. Esses povos árabes que tem, são tudo mistura de Ismael, de Esaú, povos que surgiram porque os homens, em vez de agradar a Deus, preferiram agradar sua esposa. Cuidado. Terceiro e último lugar, abre o texto antes de eu falar qual é a aplicação. Versículos 3 a 5. Maridos, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher deve para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Não recusem-se um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, e depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Irmãos, terceira aplicação: faça sexo. Sim. Aqui Paulo está falando que é um dever do marido e da mulher. A gente tem a péssima noção de que sexo não é bênção, de que sexo não é espiritual.
É tão espiritual quanto pregar a mensagem do Evangelho. É tão espiritual quanto fazer uma campanha no monte. É tão espiritual como orar e jejuar. O problema é que temos uma noção totalmente deturpada do que é sexo pelos padrões bíblicos. Aqui Paulo está falando que é um dever. A ideia é de uma devida benevolência. A ideia que o texto está querendo, a palavra aqui que está querendo trazer, é que nós devemos ao nosso cônjuge. É dívida. O homem deve à mulher e a mulher deve ao homem. É devido, é de dívida. Ambos precisam entender isso, porque o corpo de um não pertence, o seu corpo não pertence a você, pertence à sua mulher, e o corpo da sua mulher pertence ao homem. E por que isso é importante? Isso daqui Paulo equaliza, porque o judeu tinha a ideia de que só o homem tinha o direito. Então, para o judeu, se a mulher não comparecesse, se a mulher falasse não, ele podia se separar dela, por justa causa, ficaria com um dote, porque ela foi rebelde. Aí Paulo vem, estava assim, né? Fala, não, a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai olhar na história da igreja, a gente vai ver que já teve caso de mulheres que pediram à igreja para disciplinar o marido, porque o marido não comparecia, justamente com base nesse texto, e ele foi disciplinado. O que isso significa? Que sexo é uma bênção, precisa ser curtido entre o homem e a mulher. Vamos ver o que diz Provérbios 5, 18 e 19. O texto vai dizer para você se alegrar, se fartar, se embriagar no seio da sua mulher. Embriagar, fartar e se alegrar. Isso está falando de pouco ou muito? Não sei você, mas me parece que tem a ver com quantidade. É fartar, é se embriagar. Provérbio, Cantares, Salomão vai retratar a sulamita como uma palmeira. Aqui não está falando só de altura, mas está falando de que ela se destacava das demais. Israel tem árvores muito pequenas. A videira, por exemplo, era uma árvore rasteira, ficava ali a 60, 70 centímetros do chão. E aí Salomão vai dizer que ela é uma palmeira e que os seus seios são como cachos de uva, e ele vai escalar. Meu irmão, deixa eu te falar algo muito importante. Não tenha uma visão errada, antibíblica, mundana, carnal do que é sexo. O mundo não tem nada para nos ensinar sobre isso. Nada para nos ensinar sobre isso. Precisamos olhar para a Bíblia e entender que o sexo faz parte. O sexo foi estabelecido, entre outras coisas, para a glória de Deus. E é aqui que nós precisamos entender isso. Mas para isso, precisamos mergulhar na Bíblia, estudar a Bíblia, entender que nós homens somos normalmente o guardião do sexo. Nós que procuramos normalmente mais as mulheres, com raríssimas exceções.
Nós não podemos parar de fazer isso. Porque o dia que você parar de procurar a sua mulher, você vai procurar o quê? Das duas, uma. Ou pornografia, ou outra mulher. Nos dias de hoje, até outro homem. Deixa eu te falar algo. Homem, não pare. Lembra lá do ditado, água mole em pedra dura, tanto bate, 1 hora funciona. Mas mulheres, corresponda. Tem um negócio que já tem me incomodado há algum tempo. Eu ouvi um pastor pregando o seguinte: porque o homem tem que entender, se ele quiser alguma coisa à noite, ele tem que acordar de manhã, fazer café da manhã, levar na cama, lembrar de guardar as compras, ir trabalhar, mandar mensagem durante o dia, tem que levar para jantar à noite, tem que lembrar de colocar a toalha em cima, tirar a toalha de cima da cama. Tudo isso vai fazer com que a mulher, lá no final do dia, diga sim. É o que o texto está falando? Não. Aí o cara faz tudo, o cara arrebenta, faz tudo. Aí no final do dia ele chega em casa, toma um banho, come alguma coisa, e quando vão chegar no quarto para fazer alguma coisa, a mulher vê a toalha em cima da cama e diz assim: você fez quase tudo, por pouco você não consegue. Irmãos, deixa eu falar um negócio. Eu vou dizer que esse irmão, esse pastor, ele teve um pouco empenho em estudar a palavra de Deus. Vou dizer só isso. Porque o texto é muito claro. Deixa eu te fazer um negócio. Você adora a Deus pelo quê? Pelo que Ele te dá ou por quem Ele é? Se você adora o seu Deus por aquilo que Ele te dá, você é um interesseiro. Se você adorar ao seu Deus por aquilo que Ele te dá, irmão, você é um interesseiro, você não é salvo. Se uma mulher só se deitar com um homem, se ele fizer tudo isso, ela é o quê? Devemos fazer por amor. Homens, devemos fazer por amor. Por amor. Mas não devemos fazer porque teremos ou não no final do dia sexo. O problema é que a gente quer negociar, né? A gente gosta. O que é um erro, porque o texto bíblico não diz isso. Amem as suas esposas, tratem, Pedro vai dizer, trate a sua mulher como um vaso mais frágil, cuide da sua esposa, ajude a sua esposa, faça tudo isso por amor a ela, não por interesse. E o dia que você não fizer, mulher, diga sim, não por interesse, mas para celebrar o que Deus nos deu. Simples assim. Mas o pastor falou. Dane-se o que ele falou. O que ele falou foi no mínimo antibíblico. Foi mais psicologia barata do que teologia. Cuidado com quem você está ouvindo. Homem, tenha sensibilidade. A mulher está com 40 graus de febre, tu vai procurar ela? É sacanagem. Não faz sentido isso. Você tem que entender as limitações.
Um pastor amigo nosso, a esposa faleceu, e eu acompanhei ele ali no início, poucos dias depois que ela tinha morrido, e ele foi falando, ele aqui, a minha esposa não deixou faltar nada. Foi um período de doença muito curto, acho que foram 3 meses. Um mês, ela com dores, ela chegava, meu amor, você quer alguma coisa hoje? E ele falava, amor, mas e as suas dores? Eu nunca deixei faltar nada, não é agora que eu vou deixar, você precisa estar bem, eu não vou deixar você exposto nessa área. E vamos ser sinceros, tem mulheres que deixam o esposo exposto nessa área. Pastor, você não sabe pelo que eu estou sofrendo. Minha irmã, o que a Bíblia está dizendo? O homem tem que ter bom senso. Tem sim. E nesse sentido os homens são meio sem noção, mas mulheres também precisam ser sensíveis. Em nome de Jesus, quando a gente fala de famílias transformadas, não é só uma área, 2, 3, é toda ela. Mas tem mulheres que deixam seu esposo exposto. Eu acompanhei um caso, tenho acompanhado um caso de um casal recém-casado. Tiveram a primeira filha, já está casada há 2 anos, e ele está há 7 meses sem dormir com a sua esposa. Não porque ele não a procura, porque ela só diz não. 7 meses. Se um cara desse cai, a culpa é dele, a culpa é do pecador. Mas quem expôs o cara? Porque a gente olha para o pecador e diz assim, a culpa é sua. Tá, tudo bem, a culpa é, mas não tem nenhuma parcela de responsabilidade? Não há. É por isso que nós, enquanto igreja, precisamos ensinar o evangelho como um todo, e não só partes. Não só o que nos interessa, devemos ensinar o evangelho como um todo. Homem, agrade a Deus servindo a sua esposa, agrade a Deus cultuando, servindo a Deus, tendo Deus em primeiro lugar. Agrade a Deus agradando a sua esposa. Agrade a Deus agradando a sua esposa, e sim fazendo sexo, porque isso é tão espiritual quanto qualquer outra coisa dentro da dinâmica espiritual. Concluindo, como está o seu lar? Homem, como está o seu lar? Porque eu acho engraçado é que quando você era solteiro, tinha gente que não podia perder uma oportunidade, que já estava passeando por aí. Estacionamento de Patingão tem muitas histórias. A fama é longa. As quadras ali do Novo Centro, a fama é grande. Aí na época que não podia, fazia igual bicho. E agora que pode celebrar as bênçãos de Deus dentro do casamento, ter o prazer pleno, sem julgo, sem acusação, muito pelo contrário, com Deus olhando um leito sem mácula e dizendo, nossa,
Isso sim é um culto. Aí agora não faz sexo. E deixa eu falar algo com os irmãos. Eu não sei como é que está o seu casamento. Eu não sei como está o seu lar. Eu não sei como está a sua vida. Isso você conta se você quiser. Você já percebeu que o pastor de vocês não é entrão. Eu sei que eu posso, com 2, 3 perguntas, começar a cavar coisas profundas, eu sei. Mas eu não sou tatu, eu não sou um mineiro, eu sou um pastor. Pastor é como um médico. Ele está aqui, ó. Quem vier, eu posso ministrar a palavra do Senhor para que haja cura. Ah, mas eu tenho vergonha. Parabéns. Você vai morrer assim. Ah, pastor, eu estou com problemas, mas não sei como começar a falar. Abra a boca e fale. Só que eu só posso ajudar quem vier procurar ajuda. Estamos no meio, já terminando o mês da família. Graças a Deus, as famílias dessa igreja já são transformadas. Só uma pessoa pediu gabinete pastoral. E graças a Deus por isso. É porque a igreja já está madura na palavra nessa área. Ano passado, terminamos o Congresso da Família com um curso. Nenhuma família veio. Entendi eu. A igreja está muito bem nessa área familiar. Ninguém tem problema, graças a Deus. Deus e Pai, estamos no mês da família. Famílias transformadas. E Senhor, eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio. Eu não tenho a mínima capacidade, Senhor, de gerar mudança, transformação na vida, na conduta, no caráter dos Teus filhos. Não tenho. Na verdade, essa não é nem a minha função. A minha função é pregar a Tua palavra de forma fiel ao texto, de forma fiel aos princípios da Tua palavra. E Senhor, aqui estou. E Senhor, eu creio que o Teu Espírito e a Tua palavra pode entrar carinhosamente no coração de cada família aqui, no coração de cada homem, de cada mulher, de cada solteiro. E Senhor, se porventura houver qualquer coisa que há necessidade de cura, o Senhor começar a jorrar essa necessidade de falar, de procurar ajuda. Senhor, me coloco novamente à disposição dos Teus filhos. Mas Senhor, eu não posso invadir corações. Por isso eu me coloco à disposição. Por isso eu me preparo, para que quando houver a necessidade, eu possa ministrar a Tua palavra de forma digna. Ah, Senhor, mas quem tem que trabalhar no coração de cada família aqui, que porventura tenha necessidade de algo específico, é o Senhor, para que eles peçam socorro, assim como Bartimeu fez. Gritou aos 4 ventos: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Gritou para que fosse curado, gritou para que a sua saúde fosse restaurada, gritou para que Cristo pudesse entrar e para que ele pudesse ver
como o Senhor quer que nós vivamos. Mas, Senhor, quem fez isso foi o Teu Espírito. E por isso eu invoco o Teu Santo Espírito para entrar nos nossos corações, a começar da minha casa. Senhor, se houver necessidade, que eu grite, para que haja cura, haja restauração. Mas, Senhor, não permita que essa igreja seja uma igreja que seja marcada por separações, por divórcios. Senhor, em nome de Jesus, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, que a gente venha pedir socorro antes de que o problema seja gigantesco, que a gente venha pedir auxílio antes de que algo ruim aconteça, porque, Senhor, o que eu tenho visto hoje são pessoas pedindo socorro quando o morto já está morto. Não permita que a nossa igreja seja assim, não permita que os meus irmãos sejam assim. Senhor, se há necessidade de conversão nos lares, nas famílias, nos casamentos, Senhor, em nome de Jesus, comece a falar e a tratar o coração dos teus filhos. Mas, Senhor, não queremos que a nossa igreja, que a igreja do Senhor Jesus, seja marcada e caracterizada por separações, por divórcios e por famílias que não são transformadas. Então fale conosco, fale ao nosso coração, ministre aos nossos corações, porque verdadeiramente queremos famílias transformadas pelo poder que há na Tua Palavra, no Teu Espírito, no sangue do Cordeiro. Senhor, obrigado, porque podemos ministrar a Ti, ministrar a Tua Palavra, e o Senhor falar conosco. 1 Coríntios 7, falou de homens, falou de mulheres, falou de solteiros, falou de separados. Senhor, que a gente venha estudar esse texto quando chegar em casa, para que ele continue falando conosco. Que o amor de Deus, a graça redentora, salvadora de Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e eternamente, e que a gente viva uma vida para agradar ao Senhor. Solteiros, agradando ao Senhor com a sua fidelidade. Casados, agradando ao Senhor, agradando o seu cônjuge. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Uma excelente semana para nós. Que Deus